Prontinho. Iniciada a gravação. Vamos então começar o nosso bate-papo sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente, é o tema da aula de hoje. Na aula passada, a gente concluiu a reflexão sobre a política estadual de meio ambiente, não foi? Primeiro, nós discutimos a Política Nacional de Meio Ambiente, que é regulada pela Lei 6.938, de 81. Em seguida, nós, na aula passada, analisamos a Política Estadual de Meio Ambiente. Começamos pela análise das diretrizes na Constituição do Estado da Bahia e depois nós analisamos o teor da Lei 10.431, que é a lei estadual que regula a política estadual de meio ambiente. Então, como eu havia dito a vocês, a política pública, ela diz respeito a um programa, um projeto de ação dos poderes públicos em face da sociedade, né? Nós temos uma realidade marcada por fatores indesejados, os quais se busca transformar positivamente, né? Disse a vocês que a política pública é uma atuação programada do poder público, portanto, né, que tem o claro objetivo de operar transformações positivas. Nós temos uma realidade marcada por aspectos negativos da degradação ambiental, os altos índices de poluição ambiental que chegam até mesmo a ameaçar, né, a existência da vida. Essa realidade precisa ser transformada. Então, a ação do poder público se dá de forma programada. Então, política pública é uma intervenção programada do poder público face à sociedade. Uma intervenção programada exige, portanto, planejamento, a definição de objetivos, metas, estratégias, linhas de ação. Disse a vocês também que esse projeto ele precisa ser viável, execuível. Portanto, para que ele ganhe, né, a execuibilidade, é preciso a criação de uma estrutura burocrático-administrativa com atribuições legais e, portanto, competentes para realizar materialmente o projeto. De nada adiantaria estabelecermos excelentes objetivos, metas, estratégias, que a legislação criasse instrumentos necessários para a efetivação da política, se nós não dispuséssemos de uma estrutura burocrático-administrativa eficiente para levar a cabo os mandamentos constitucionais e legais, né? Portanto, a própria legislação cria essa estrutura, que nós estamos chamando de SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É, portanto, um conjunto de órgãos e entidades nos níveis federal, estaduais e municipais. Esses órgãos atuam de forma cooperada, integrada, conformando um todo funcional, que nós chamamos de sistema. Então, não diz respeito a atuações isoladas. Esses órgãos atuam de forma conjunta. É a expressão do princípio da cooperação, né? É a soma de esforços em todos os níveis da federação para a execução da política pública de meio ambiente. Nós estamos aqui hoje para buscar entender, né, essa estrutura administrativa, compreendendo, primeiro conhecendo todos os órgãos, suas atribuições. Para nós juristas, é de fundamental importância o conhecimento dessa estrutura administrativa, porque, afinal de contas, é ela que realiza, né, a política pública de meio ambiente. E a nossa atuação enquanto juristas se dá exatamente dentro dessa estrutura. Aqui nós vamos lidar muito com processos administrativos, né? Seja o licenciamento ambiental, seja a fiscalização ambiental, seja com os processos disciplinares. E, para, como juristas, né, exercer a nossa função de juristas nesse âmbito, é de fundamental importância que a gente conheça muito bem essa estrutura, porque é dentro dela que nós vamos transitar. Nas próximas aulas, a gente vai tratar de temas que estão diretamente ligados a essa estrutura, por isso nós não podemos passar adiante sem que primeiro vocês tenham o conhecimento e o domínio do sistema, né, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o convite hoje é para conhecer esses órgãos, suas atribuições e a regulamentação legal desse sistema. Tá bom? Vamos lá? Ficaram dúvidas sobre as aulas anteriores? Se não, a gente pode ir adiante. Certo? Vamos lá. Antes de analisar
o Sistema Nacional de Meio Ambiente, eu coloquei aqui algumas notas introdutórias sobre a relação entre a administração pública e a questão ambiental, o papel que a administração pública exerce na gestão ambiental, certo? Quando nós estudamos a constitucionalização do ambiente, eu disse a vocês que um dos benefícios materiais desse processo de constitucionalização foi exatamente o fato de a Constituição Federal legitimar a função reguladora do Estado, né? Portanto, emerge da Constituição o dever fundamental dos poderes públicos de preservar o meio ambiente e de melhorar a qualidade ambiental. Emerge da Constituição também o poder para normatizar, fiscalizar, controlar e gerir os recursos ambientais. A nossa Constituição impõe aos poderes públicos o dever de realizar uma boa gestão dos recursos ambientais com vistas, né, à garantia de um desenvolvimento sustentável. Disse a vocês que o projeto societal que está traçado na nossa Constituição Federal e na Constituição Estadual é o projeto de uma sociedade sustentável. Uma sociedade sustentável requer uma eficiente gestão dos recursos ambientais, dos elementos da natureza, né? O adequado manejo dos recursos ambientais. Sendo assim, a administração pública cumpre um papel importantíssimo, né? Veja só, qual é o papel da administração, dos poderes públicos, em especial da administração pública aí, né? É o de fiscalizar, principalmente fiscalizar e gerir, né, o uso adequado e racional dos recursos ambientais. Exige-se do Estado um papel proativo no que diz respeito a frear as ambições individuais, né? Esperar que os indivíduos, por sua livre consciência, ou que movidos por uma ética ambiental, eles abram mão dos seus interesses egoísticos, eles abram mão das suas possibilidades de riqueza, em nome da salvaguarda do meio ambiente, em nome da proteção desse bem que é de titularidade difusa, que é, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, penso eu que é esperar demais, né? Movidos pelas ambições individuais, o comum, né, é que as pessoas tendam a degradar o meio ambiente, levando em consideração apenas os seus desejos, as suas necessidades e desconsiderando aquilo que é coletivo. O Estado, então, cumpre um papel fundamental, regulando a economia, normatizando o uso dos recursos ambientais, controlando a ação humana, fiscalizando o cumprimento das regras e, principalmente, punindo aqueles que, eventualmente, possam desobedecer, né, o regramento público. Então, o Estado cumpre um papel importantíssimo. Quantas vezes nós conversamos aqui sobre o caráter do Estado que está normatizado na nossa Constituição? Penso eu que o modelo de Estado que está desenhado na nossa ordem constitucional é de um Estado intervencionista, é de um Estado de bem-estar social. É um Estado que tem poder para intervir, regular, fiscalizar, controlar. Portanto, um Estado forte, né, e eficiente no que diz respeito à gestão ambiental. Isso aparece no texto constitucional e também no texto da Constituição do Estado da Bahia, né? Quando a gente analisou o texto da Constituição baiana, lá no artigo 214, já no início do capítulo do meio ambiente, o constituinte baiano fez questão de atribuir ao Estado e aos municípios, né, o poder de fiscalizar e administrar os recursos ambientais. Então, não resta dúvidas de que a nossa Constituição e as constituições estaduais, elas delegam poderes ao Estado, especialmente à administração pública, para gerenciar os recursos ambientais, para gerir os recursos ambientais. E, obviamente, né, é da Constituição que emerge esses poderes, essas atribuições. Não é mais uma mera escolha dos nossos governantes, né? Não é uma mera liberalidade. Agora é um dever
constitucionalmente estabelecido e que é regulado pela legislação infraconstitucional. Portanto, os nossos gestores têm o poder-dever de agir em relação à proteção ambiental e à melhoria da qualidade ambiental. E esse poder emerge da Constituição, né? Então, é esse Estado forte, né, que tem poderes para tanto. Eu digo isso, faço questão de frisar, porque eu acredito que vocês já tenham se dado conta disso, de como o direito ambiental ele grava muito profundamente o direito de propriedade, né? Houve um tempo em que se compreendia que o direito de propriedade privada era um direito absoluto. Nós vivemos numa sociedade capitalista que admite a propriedade privada, portanto, admite que particulares, indivíduos, exerçam o monopólio do poder sobre determinados elementos da natureza, e durante muito tempo o exercício desses poderes eram quase que absolutos. O proprietário, com o fundamento, né, no modo legítimo de aquisição, especialmente na compra, ele tinha poderes quase absolutos para usar, gozar e dispor das coisas, como quisesse ou bem entendesse. Início do século XX, o direito de propriedade ele passa a ser significativamente relativizado. Esse caráter absoluto passa a ser significativamente relativizado pela ideia de função social da propriedade. Já no século XIX, o Digui dizia: a propriedade obriga. Nós, então, alimentamos a ideia de que a propriedade não congrega apenas direitos, mas que ela também impõe deveres aos titulares do direito de propriedade. E um desses deveres é o de exercer os seus poderes de proprietário em conformidade com a ordem pública, com o interesse coletivo. O proprietário deve usar, gozar e dispor da coisa, não ao seu bel prazer, mas o exercício desses poderes deve estar em acordo, em adequação, harmonizado aos primados do interesse público. Portanto, a propriedade ganha agora uma funcionalidade social, né, dada a importância que os elementos da natureza têm. Com a evolução do direito ambiental, essa função social passa a ser também uma função ambiental. Daí nós falarmos agora em função socioambiental. O exercício do direito de propriedade ele deve se dar em adequação às normas de direito público que salvaguardam o interesse coletivo, e dentre o interesse coletivo está o da proteção ambiental, o dever de não degradar, o dever de usar de modo adequado, racional, sustentável. Portanto, as pessoas podem usar, gozar e dispor das coisas, desde que esse uso, gozo e fruição se dê em acordo, né, com as normas de direito público, portanto, aí também em respeito, né, à proteção ambiental e aos padrões de qualidade ambiental. Bom, isso tem uma série de implicações e gera uma série de conflitos, né? O Estado tem poderes para intervir muito profundamente no direito de propriedade. Por isso a gente precisa estar muito convicto de que esse poder emerge da Constituição e o fundamento, a razão de ser, está justamente no interesse público, no interesse coletivo, né? Meio ambiente é um bem jurídico, constitucionalmente tutelado, e é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, né? É dessa essencialidade que é de interesse coletivo. Já disse a vocês também que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de titularidade difusa, que pertence à humanidade como um todo, e nós avançamos hoje na compreensão de que é um direito que pertence a todos os seres vivos. O Estado, especialmente a administração pública, tem legitimidade, tem autorização constitucional para frear as ambições individuais, para estabelecer limites ao uso, para administrar as liberdades individuais, justamente para salvaguardar esses interesses coletivos. O que legitima é justamente a necessidade de proteger esses bens maiores, que não podem ser desmerecidos, violados, por conta de interesses particulares, individuais e, portanto, menores. Daí, leiam comigo o que eu escrevi no slide. Olha só. Ao Estado compete, entre outras atribuições constitucionais, a de proteger o meio ambiente, né?
Então, uma das funções da Constituição é justamente organizar os poderes públicos. Ao organizar os poderes públicos, a Constituição impõe aos poderes públicos o dever de preservar o meio ambiente e atribui a função de realizar a gestão ambiental. Veja que, como emerge da Constituição, não se trata de uma mera faculdade oportunizada aos gestores. É uma atribuição imposta, né? Os poderes públicos, o executivo, o legislativo, o judiciário, eles estão vinculados à Constituição. Eles existem para fazer cumprir a Constituição, para dar materialidade aos mandamentos constitucionais, né? E dentre as ordens constitucionais está o dever de não degradar, de proteger o meio ambiente e de melhorar a qualidade ambiental. Então, não é mais uma mera faculdade, uma escolha dos nossos gestores, mas uma imposição constitucional. Eles existem para fazer cumprir aquilo que está estabelecido na Constituição. Tá? Segundo Blanca Lozano Cutanda, o cumprimento desse mandato constitucional se leva a cabo fundamentalmente mediante normas de direito público e o papel central que desempenha a administração, o que é consequência do caráter de interesse ou bem jurídico coletivo, que possui o meio ambiente e da necessidade que sua proteção se realize. Né? Emerge justamente daí. Então, nós precisamos estar convictos de que essa atuação da administração pública goza de legitimidade constitucional e que a administração pública o fará em salvaguarda do interesse coletivo na preservação ambiental, já que meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida, é pressuposto para a existência da vida e, portanto, de todos os outros direitos. Tá certo? Então, posto isso, quais são as funções, né, da administração pública no que diz respeito à gestão ambiental? Eu vou passar o slide aqui, esse conteúdo eu repeti no segundo slide, só para ter mais espaço. Então, quais são as funções da administração pública no que diz respeito à gestão ambiental? Inicialmente, a função protetora, né, e de polícia administrativa. A primeira função atribuída à administração pública é a de proteger o meio ambiente. Né? Conforme o texto do artigo 225 da Constituição, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É uma ordem genérica de não degradar, de conservar os recursos ambientais, de conservar os processos ecológicos, de conservar o bioma, a nossa biodiversidade, o patrimônio genético, o dever de proteger os animais e as espécies vegetais em vias de extinção, o dever de evitar a degradação ambiental, os grandes desastres ambientais. Então, atribui-se à administração pública o dever de proteger, né, a natureza. E emerge daí também o poder de polícia administrativa, né, diz respeito à função da administração dos recursos. Dentro dessa perspectiva protetiva, nós podemos citar alguns exemplos, né, do cumprimento dessa função protetiva. Um bom exemplo disso é o poder que a administração pública tem de estabelecer padrões de qualidade ambiental e normas de uso dos recursos ambientais. Então, para proteger, né, a natureza, são estabelecidos padrões de qualidade ambiental que devem ser perseguidos, né, que devem ser atingidos, aquilo que é almejado, no que diz respeito à qualidade ambiental. Qual é a qualidade da água que nós desejamos, a qualidade do ar que nós desejamos, qual é a qualidade do solo, do ecossistema necessário à sadia qualidade de vida, e nós vamos trabalhar para nos manter dentro desses padrões. Para isso, são estabelecidas normas de uso. Como usar, quem pode usar, quem não pode usar, quanto pode usar, em que condições os recursos naturais serão utilizados, justamente para que se dê à administração, né, desse uso dos recursos de forma adequada, racional. Eu disse a vocês que o nosso sistema constitucional é um sistema de explorabilidade limitada e condicionada. Nós podemos explorar os recursos ambientais porque precisamos disso para existir enquanto sociedade humana, mas esse uso é controlado. Né? A explorabilidade é limitada e controlada. Normas de direito público são estabelecidas, definindo os limites, né, e as formas, as condições
para o uso dos recursos ambientais como forma de protegê-los, né? Como forma de garantir o uso adequado, racional, sustentável, né? Preservando os processos ecológicos e a sadia qualidade de vida. Esse é um bom exemplo de como o Estado age dentro dessa função protetora, né? Da função de proteger. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e de uso, de normas de uso, é um bom exemplo, né? E sistemas de administração dos recursos são criados. Veja que o uso de quase todos os elementos da natureza, para o uso de quase todos os elementos da natureza, é necessário a autorização do poder público. Por exemplo, a mineração. Minério é patrimônio da União, a União concede o direito de lavra aos particulares. Porém, a concessão do direito de lavra se dá dentro de determinadas condições, de determinados limites, com estrita obediência à legislação ambiental. O uso da água. Já disse a vocês que a água é um recurso dotado, inclusive, de valor econômico, que o uso não pode se dar de forma indiscriminada. Nós temos todo um sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos. Para utilizar a água, é necessário obter a outorga d'água, a autorização para o uso da água. E essa autorização ela é concedida pelo poder público dentro dos limites e condições estabelecidas na lei. E assim por diante. O uso dos recursos ambientais é administrado, né, pelo poder público. E os particulares poderão, tanto os particulares quanto os próprios órgãos da administração pública, poderão utilizá-los dentro dos limites que são estabelecidos na lei e mediante esse controle que é exercido pelo poder público. Essa é uma das funções da administração pública: gerenciar, administrar, controlar, estabelecendo condições, né, ao uso, evitando o uso abusivo, indiscriminado, porque exatamente cumpre a função de proteger e administrar os recursos. A segunda função é a função de prestação. Como eu disse a vocês, a partir da Constituição de 88, a administração pública passa a ter um papel mais proativo no que diz respeito à gestão ambiental, né? Então, diz respeito aí a um dever de agir, um dever de fazer em relação ao meio ambiente. Dentro dessa perspectiva, alguns exemplos são muito próprios, assim. Incumbe ao poder público o dever de criar unidades de conservação, o dever de recuperar áreas degradadas, o dever de realizar reflorestamento. Um exemplo aqui em Feira de Santana, a recuperação da Lagoa Grande, né? Aquilo é uma atribuição do poder público, é um dever estabelecido por lei e que emerge do texto constitucional. Não é uma mera faculdade dos nossos gestores, não é porque eles são legais, é porque eles amam o verde, né? Eles estão no estrito cumprimento daquilo que a lei impõe. É a função, não só a função de proteger, mas uma função proativa, de prestar, de fazer, no que diz respeito à conservação e à recuperação de espaços degradados. A manutenção do que nos resta, né, a conservação e, no que diz respeito também à recuperação de áreas degradadas, uma função de prestação. Ok? Além da função protetora e da função de prestação, a administração pública cumpre também uma função, né, que é correlata ao poder de polícia, o poder de polícia ambiental. Ela exerce, né, o poder de polícia ambiental. Onde é que a gente vê a expressão disso? Eu coloquei aqui 4 situações em que fica muito claro o exercício desse poder de polícia ambiental. Primeiro, a administração pública ela fixa, por meio de regulamentos de lei, e sempre nos termos da lei, ela fixa, estabelece procedimentos administrativos e normas de padrão ambiental, que permitam ao administrador exercer o controle sobre as atividades, licenciando-as ou não, assim como impondo as respectivas condições e limites em caso positivo. Então, o poder público, ele, como correlato, né, desse poder de polícia, do qual ele goza por força da Constituição, ele exerce o controle dos recursos. Fiscaliza, controla, autoriza, desautoriza. Esse é um aspecto do poder de polícia. O outro aspecto é o exercício do órgão competente, nos termos da legislação ambiental, para licenciar empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores. Então,
aqueles empreendimentos que utilizam recursos naturais e que são potencialmente ou efetivamente poluidores, eles deverão ser precedidos do processo de licenciamento ambiental. Para empreender, é necessário obter primeiro a licença, a autorização para a instalação do empreendimento. Essa instalação é precedida do devido processo administrativo, e aí em salvaguarda, né, do princípio da prevenção, enfim, da precaução também. Antes de empreender, é necessário ter a licença. E a licença é concedida se o seu projeto se adequa às normas de direito público. É o exercício do poder de polícia ambiental. Além disso, como correlato, né, desse poder de polícia, a administração pública também realiza a fiscalização ambiental. A fiscalização do cumprimento das normas, regulamentos e limites estabelecidos pela própria administração em cada caso concreto. E, por último, a aplicação das penalidades cabíveis, em caso de desrespeito às regras, de acordo com o que está disposto em lei. Então, a administração pública estabelece as normas, fiscaliza, controla, monitora e pune todos aqueles que ousam descumprir as normas de direito público. Tudo isso com vistas à salvaguarda do interesse coletivo, que é o do desenvolvimento sustentável. Por último, né, e não menos importante, claro, lembrá-los que essa ação do poder público, a ação da administração pública, se dá sempre dentro dos estritos limites do processo administrativo, né, do devido processo administrativo. Por isso eu tive o cuidado, né, a gente vai tratar aqui a aula inteira sobre a administração pública, e aí dizer a vocês que o direito ambiental ele tem uma ligação direta com o direito administrativo, principalmente, né, com outros ramos do direito também, o direito civil, né, dentro do direito civil, os direitos reais, contratos, enfim, também no direito penal, mas o direito administrativo tem uma importância superior, né, nessa relação com o direito administrativo. Então, a gente está aqui em busca de conhecer a estrutura burocrático-administrativa que executa a política ambiental. Então, eu tive o cuidado de, né, primeiro lembrar a vocês que esse agir se dá mediante o devido processo administrativo. Portanto, essa ação, né, essa ação do poder público, a execução da política pública, a ação da administração pública deve se dar sempre dentro dos estritos limites estabelecidos pelos princípios constitucionais da administração pública. Sei que vocês já estudaram direito administrativo, mas não acho demais fazer a memória desses princípios, né? Porque a gente vai discutir muito o que acontece na realidade, e aí preciso lembrá-los da nossa missão no mundo, né? A realidade é, de fato, completamente diferente daquilo que está estabelecido na lei ou daquilo que está posto em termos teóricos, né? A gente fica muitas vezes aqui analisando os aspectos teóricos, doutrinários e legais, e quando a gente parte para analisar a realidade, o que acontece no dia a dia é exatamente o contrário, muitas vezes, né? A não obediência àquilo que está estabelecido na lei. Mas a nossa missão aqui é formar juristas que irão adiante levar a cabo esses mandamentos. A atuação de vocês no futuro deve ser guiada por esses valores, por esses primados que estão estabelecidos na nossa Constituição. Então, a gente vai analisar a realidade para criticá-la e vamos fazer essa crítica amparado nesses princípios que devem nos orientar. E esses princípios estão estabelecidos na nossa Constituição, certo? O primeiro deles é o princípio da legalidade, né? A estrita obediência à lei e ao direito. Aí eu escrevi aqui, a atuação do administrador deve ocorrer conforme a lei e o direito. Em relação aos particulares, a gente costuma dizer que nós somos livres para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Quando a gente trata de administração pública, o sentido é exatamente o contrário, né? Os nossos administradores, os nossos gestores, eles devem realizar exatamente aquilo e nos estritos limites daquilo que a lei determina, né? Eles existem para cumprir os mandamentos legais. E a atuação da administração pública, a atuação de todos esses órgãos que a gente vai estudar aqui, deve se dar sempre dentro dos estritos limites estabelecidos pela lei
e pelo direito. O princípio da legalidade. Né? Isso é correlato ao princípio da democracia, que é a base do Estado democrático de direito. Né? Esse princípio tem como fim coibir as arbitrariedades, as corrupções, né? Enfim. Acreditamos que a lei pode manter, o estrito cumprimento da lei pode manter a ordem democrática. Segundo princípio é o princípio da finalidade. Então, leiam comigo. Deve-se buscar o atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, todos os órgãos que nós vamos estudar aqui, eles foram criados por lei. Os cargos são criados por lei. As atribuições de cada cargo, de cada órgão, são definidos por lei. Então, servidores públicos, os órgãos, as entidades, existem para cumprir aquilo que está estabelecido na lei e não podem deixar de fazer ou delegar a outros ou abrir mão das suas atribuições, das suas competências. Né? É o princípio da finalidade, salvo as situações de exceção autorizadas na própria lei. Fora isso, os órgãos, as entidades, os servidores públicos, que ocupam cargos públicos, obviamente, devem cumprir os mandamentos estabelecidos na lei, as finalidades estabelecidas na lei. E o exercício dessas funções deve ser impessoal. Então, é obrigatória a objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agente ou autoridade. O que não quer subjetivismo, pessoalidade. Já se foi o tempo, né, em que o Estado era o quintal dos nossos gestores. O Estado patrimonialista fica para trás, ele cede lugar, né, ao Estado democrático de direito. Nós vivemos numa república, então não devemos admitir a cooptação, o pessoalismo, né, no que diz respeito à gestão pública. O próximo é o princípio da moralidade. Deve ocorrer sempre segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Probidade, decoro e boa-fé. Princípio da moralidade. Essa ação do poder público, ela deve ser, por ser público, ela deve ser publicizado. Não deve existir segredos no que diz respeito à gestão pública, salvo aquelas situações em que a própria lei permite o sigilo. Fora isso, os atos públicos devem ser publicizados, devem ser de conhecimento de todos, porque no Estado democrático, o cidadão, ele exerce o controle popular da gestão da coisa pública. Né? Como ele vai fazer, como ele vai realizar a sua cidadania, como ele vai atuar, né, no espaço público, controlando a gestão da coisa pública sem acesso à informação. No princípio da informação. Um próximo princípio aí muito importante também é o da motivação, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Diz respeito à adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. São dois princípios muito em voga nos dias de hoje. Razoabilidade e proporcionalidade. Adequação entre meios e fins. Aquilo que diz respeito ao bom senso, ao equilíbrio, à legítima expectativa, né? Coibindo-se distorções, abusos, excessos, né? Desmedidos, enfim. A ação pública deve ser sempre razoável e proporcional. Um outro princípio também igualmente muito importante é o princípio da motivação. Os atos públicos são sempre motivados. Né? A indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. A explicação, né, da tomada de decisão. Explicitar os motivos, os fundamentos, a razão de ser dos atos administrativos. É uma forma, inclusive, de controlar a realização desses atos. Um outro princípio muito em voga é o princípio do formalismo moderado e da segurança jurídica. Então, eu escrevi aqui, observância das formalidades essenciais, a garantia dos administrados e a adoção de formas simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos seus direitos. Então, a administração pública ela deve ser eficiente. Hoje nós entendemos que o excesso de burocracia torna a administração pública lenta e pouco eficiente.
Hoje fala-se muito em eficiência, em celeridade, em excelência na prestação do serviço público. Então, há um claro intuito, né, de reduzir os formalismos excessivos. No entanto, essa redução da burocracia, a redução dos formalismos, não deve implicar em situações de insegurança jurídica. A gente deve buscar encontrar o equilíbrio, né, entre a segurança jurídica, a certeza, a ordem, a garantia do direito público e buscar formas mais simples para garantir essa eficiência. Quer ver um bom exemplo disso? Recentemente, aqui na Bahia, a lei, né, a legislação ambiental, ela foi modificada, falava-se em modernização da legislação ambiental, para dar mais eficiência e celeridade no processo de licenciamento ambiental. Aqui na Bahia, a legislação fazia com que o procedimento fosse burocrático, demorado, caro, enfim, de difícil acesso. Alguns processos chegavam a mais de 2 anos para se obter uma licença. Isso tinha implicações seríssimas, inclusive de ordem econômica. Imagina o que significa para a economia de um Estado um empreendimento que se deseja se instalar aqui, para obter a licença, demorava quase 2 anos para obter essa licença. Então, isso tem implicações econômicas muito sérias. Empregos deixam de ser gerados, impostos deixam de ser recolhidos. A economia não é movimentada por conta da demora da prestação do serviço público. Então, há uma busca hoje pela eficiência com formas mais simples. E aí as tecnologias de informação têm ajudado bastante, né? O avanço das tecnologias tem ajudado bastante nesse sentido. Que orienta a gestão pública. O outro é a garantir direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções em situações de litígio, contraditório e ampla defesa. São princípios também que orientam o processo administrativo. Ao jurisdicionado deve ser garantido a possibilidade de dizer o contrário, a possibilidade de ser ouvido e a possibilidade de produzir as provas daquilo que ele afirma, contraditório e ampla defesa. Também é decorrente aí de uma ordem democrática. Garantido também o direito de petição. Então, independentemente da sua situação financeira, a petição, né, de cobranças de despesas, ressalvadas as definidas em lei, permite que qualquer pessoa, independente da sua situação financeira, possa exercer seus direitos, o direito de petição, o direito de requerer e de obter da administração pública uma resposta ao seu pleito, uma resposta obviamente fundamentada. Também diz respeito à ordem democrática. E, por último, o princípio da oficialidade, né? Os atos administrativos devem ser impulsionados de ofício, independente da participação do jurisdicionado, eles deverão ser impulsionados de ofício. Tá certo? Esses são os princípios orientadores do processo administrativo. Lembrando que a gente vai estar aqui, né, analisando a estrutura burocrática administrativa que executa a política de meio ambiente, é o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e esses órgãos, a sua atuação deve ser sempre guiada por esses primados, por esses valores, por esses princípios. Dúvidas, comentários, contribuições, está aberto para vocês. Vamos? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu vou passar adiante. Vocês podem abrir o áudio também, tá? A qualquer momento. Obrigado, Matheus. A qualquer momento, fiquem à vontade para abrir o áudio, para a gente conversar. Para eu ouvir a voz de vocês. Tá bom? Agora a gente passa, então, propriamente, né, feitas essas considerações sobre o papel da administração pública na gestão dos recursos ambientais, feitas ponderações no que diz respeito aos princípios constitucionais orientadores da administração pública,
Nós agora estamos, então, aptos a conhecer o sistema. Como eu disse a vocês, né, é um conjunto, o CISNAMA é um conjunto de órgãos e entidades, federais, estaduais e municipais, da administração pública, instituídos por leis, que fixam as respectivas atribuições relativas à proteção e à melhoria da qualidade ambiental. O conjunto de órgãos e entidades que são responsáveis pela execução da política pública de meio ambiente. São eles que levam a cabo, fazem cumprir os mandamentos constitucionais e os mandamentos da legislação federal e estadual. Todos aqueles objetivos, metas, estratégias que nós estudamos, bem como os instrumentos que eu apresentei a vocês, eles são manejados por essa estrutura. Falta o verbo, Matheus. Então, é isso, né? A gente vai, então, buscar entender o CISNAMA. Lembrando aqui, povo, eu aproveito esse momento que a gente vai discutir o CISNAMA para discutir também competência em matéria ambiental. Eu vou abrir um parêntese aqui para discutir a competência ambiental. Olha só, quando a gente fala de competência, a gente tem que lembrar, ou a gente vai tratar da competência executiva ou da competência legislativa. Tá? Primeiro, vamos tratar da competência executiva. Diz respeito à medida de poder para fazer cumprir a política pública. Como que essa atribuição, a atribuição de preservar, de não degradar, de melhorar a qualidade ambiental, como essas atribuições ambientais, elas são distribuídas entre os órgãos da administração pública, que, né, obviamente, vão dar materialidade a esses mandamentos. Por força do artigo 23 da Constituição, a competência executiva ela é comum, portanto, tanto a União quanto os estados e os municípios têm iguais poderes e iguais deveres para proteger o meio ambiente e para melhorar a qualidade ambiental. No que diz respeito à competência, a competência executiva ela é comum, tá? Então, no que diz respeito à fiscalização ambiental, tanto os órgãos federais, quanto estaduais, quanto municipais podem realizar fiscalização ambiental. Quanto ao poder de punir, todos os órgãos integrantes do sistema, União, estados e municípios, têm iguais poderes para disciplinar, punir, sancionar as pessoas que eventualmente descumpram os mandamentos legais. Tá certo? Então, se você tem notícia de um crime ambiental, tanto o IBAMA, quanto o INEMA, quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem o mesmo poder de fiscalização e punição. Você pode acionar qualquer dos órgãos. Eles têm competência comum para fiscalizar e punir. Tá? O dever de criar unidades de conservação. A União, os estados e os municípios podem criar unidades de conservação. Não tem distinção. Competência comum. No que diz respeito à competência legislativa, aí sim é que há uma diferenciação. Primeiro, quem tem competência para legislar em matéria ambiental é a União. Tá? Compete primeiramente à União legislar sobre meio ambiente. Aos estados, resta competência suplementar. Então, os estados vão adequar as normas federais ao que é específico em seus territórios. Eles podem complementar a legislação federal. Os municípios ficam com a competência residual. Os municípios podem legislar em matéria ambiental apenas naquilo que é específico do território municipal. Ele legisla apenas acerca das singularidades municipais. Então, primeiro a União, os estados complementam e os municípios ficam com a competência residual para adequar essas normas ao que é específico em seus territórios. Isso no que diz respeito à competência legislativa. Tá bom? Lorena questiona. Professor, Bárbara pediu para avisar que está sem internet, mas que já vai entrar na chamada agora. Valeu. Tá certo, povo? Entendido essa questão das competências? É tranquilo, né? Bom, como eu disse a vocês, esses órgãos constituem um sistema, né? Então, é um todo funcional, é uma unidade. Os órgãos estão articulados, integrados.
Compete aos órgãos e entidades do sistema a troca contínua de informações, a adoção de procedimentos comuns, na busca de soluções equivalentes para os problemas correlatos, considerando, obviamente, as dimensões e a diversidade, tanto cultural, biológica e geográfica do nosso país. A gente vive um país de dimensões continentais, com uma sociobiodiversidade imensa e bastante complexa. Levando em consideração essa diversidade, deve-se buscar a uniformização da atuação desses órgãos, certo? Júlio, os municípios têm competência legislativa residual, podendo legislar apenas naquilo que é específico ao território municipal, as condições socioambientais do município. Só legisla naquilo que é específico, próprio do município. Porque, claro, há uma diversidade muito grande, há uma variação muito grande. Há determinadas questões que estão só num determinado município e não estão em outros. Há determinadas espécies que só existem no território de um município, por exemplo. Há problemas ambientais que estão situados num único município. Então, naquilo que é específico, o município pode legislar. Agora, naquilo que transborda as fronteiras do município, aí passa aos estados. Transbordando os limites do estado, passa então a União. Quando a gente pensa em gestão pública, as palavras de ordens hoje são articulação, cooperação, informação, padronização, simplificação dos procedimentos administrativos. Eu preciso mudar esse slide aqui para incluir ainda. Articulação e integração, eu queria incluir ainda, se vocês estiverem anotando, anotem aí no papel. A descentralização e a municipalização. Então, a gente está pensando no sistema. Esse sistema, os órgãos atuam de modo articulado, cooperando uns com os outros, trocando informações, padronizando o modo de agir, somando esforços, buscando a simplificação dos procedimentos. E a tônica da gestão pública hoje está na descentralização e na municipalização. Tem sido assim com a política de educação, com a política de saúde, e não é diferente com a política ambiental. O entendimento de que a política pública ela é mais eficiente no capilar, na ponta, que o gestor municipal ele tem uma proximidade maior com as pessoas. Então, ele tem melhor capacidade de realizar uma gestão mais eficiente. Ele está mais próximo da realidade do que os gestores estaduais e federais. Então, há um claro propósito em fortalecer as estruturas municipais, né? Seja com dotação orçamentária, seja com o fortalecimento da estrutura administrativa, com a qualificação do pessoal, com a delegação de mais poderes, para que na ponta os municípios possam exercer uma gestão mais eficiente. É uma tendência, hoje, especialmente no estado da Bahia, há uma preferência pelo fortalecimento dos capilares. A experiência tem nos ensinado isso. É um risco também, né? A gente não pode deixar de considerar. A municipalização, muitas vezes, permite, né, a politicagem, um campo aberto para a corrupção no âmbito municipal, mas, ao menos em termos teóricos, o ideal é que uma gestão mais próxima das pessoas possa ser mais eficiente. O que nós precisamos é melhorar os sistemas de controle, né, dos nossos gestores. Fiscalização, controle, punição, caso desobedeçam aqueles princípios que nós analisamos anteriormente. Ok? Então, vamos conhecer os órgãos do sistema? Veja só, eu trouxe aqui, né, um organograma que a gente consegue visualizar mais ou menos essa estrutura sistêmica dos órgãos. É um sistema hierárquico, piramidal, e ele funciona da seguinte maneira. No ápice da pirâmide, nós temos aí o Conselho de Governo. A gente está pensando no sistema nacional. Começa pelo Conselho de Governo, que é o órgão que assessora o presidente da República, é o órgão da presidência da República, e que tem a atribuição de assessorar o presidente na tomada de decisões sobre as políticas públicas e também sobre a política ambiental. Abaixo do Conselho de Governo, a gente vai analisar mais detidamente cada um deles, tá? Nós teremos também o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberativo. Daqui a pouco a gente vê quais são as atribuições dele. O Ministério do Meio Ambiente, órgão federal,
né, que planeja, coordena, supervisiona e controla, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, nós temos aí dois órgãos executores, o IBAMA e o ICMBio. São órgãos que executam e fazem executar a política e as diretrizes governamentais. Nos estados, nós teremos os órgãos seccionais. Aí nós vamos estudar a estrutura aqui na Bahia. Tá? Aqui na Bahia a gente tem a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós temos o INEMA, que é o órgão executor da política estadual. Daqui a pouquinho a gente vai analisar. E nós temos os órgãos locais, municipais. Normalmente os municípios criam secretarias municipais de meio ambiente, mas eles podem também criar outras estruturas, eles podem criar guardas ambientais, eles podem criar também órgãos executores, caso necessário. Tá? Um minutinho aí para vocês analisarem essa estrutura. Ok? Compreendido, vamos então analisar agora as atribuições de cada um deles. Aqui eu tive o cuidado de ir no próprio site de cada um desses órgãos e entidades e eu copiei o texto deles, tá? Já para não gerar aqui. São eles falando sobre eles mesmos. Isso aqui é o texto dos sites oficiais. Então, o Conselho de Governo. Um dos órgãos da Presidência da República, o Conselho de Governo, se enquadra na mesma categoria da Casa Civil, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Junto ao Alto Comando e ao Estado-Maior de Forças Armadas e à Consultoria Geral da República, o Conselho assessora diretamente o Presidente da República, como previsto na Lei 8.028 de 1990. Então, o Conselho tem a função de assessorar diretamente o Presidente da República. A mesma lei define que o órgão será integrado pelos ministros de Estado e terá a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental. O rol de integrantes do Conselho foi alterado pela Lei 11.204 de 2005. A partir do texto, a composição do órgão passou a ser ministros de Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, ministro de Estado do Controle e da Transparência, os titulares das Secretarias Especiais de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Aquicultura e Pesca, chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos e o advogado-geral da União. Eles compõem o Conselho de Governo. Tá? Quanto aos objetivos e funcionamento, o Conselho de Governo tem como finalidade assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental. O grupo se reúne quando o próprio presidente convoca os membros para a reunião e designa um deles para presidir o encontro. Aqui, segundo informações do próprio site, no ano de 2019, o Conselho se reuniu pelo menos uma vez por semana, toda terça-feira, né? Foi assim no início do governo, para poder definir as pastas, enfim. Como eu disse a vocês, né? É uma política pública, os objetivos, as metas, as estratégias, as linhas de ação, elas estão definidas por lei, mas na gestão pública há ainda uma margem para que o presidente possa formular diretrizes, enfim, definir linhas de ação, definir prioridades, a questão dos recursos, enfim, o perfil, né, de como essa estrutura administrativa deve ter, o que é prioridade, o que é linha de ação. Há sim uma margem de discricionariedade para os gestores públicos. E o presidente, ao tomar essas decisões, ele deve contar com apoio, né, com assessoramento técnico, principalmente do Conselho. Claro que o presidente da República ele toma diariamente inúmeras decisões, nem sempre ele domina todas as questões, todas as pastas, e é importante que ele conte com o apoio, com a orientação da sua equipe, né, da sua equipe técnica. Deveria funcionar, pelo menos. Vamos adiante. Além do Conselho,
nós vamos ter aí o Conselho de Governo, nós temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Ele é um órgão consultivo e deliberativo. É um órgão de consulta e também de tomada de decisões. E é o órgão, né, integrante do CISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938 de 81. Essa lei que nós já analisamos é a lei que instituiu a PNMA, a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o Conselho ele é composto pelo plenário, pelo CIPAM, pelo grupo de assessores, câmaras técnicas e grupos de trabalho. Essa é a estrutura interna do Conselho. O Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua secretaria executiva é exercida pelo secretário executivo do MMA, do Ministério do Meio Ambiente. O Conselho é um órgão representativo de 5 setores, né? As cadeiras são ocupadas por representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, também do setor empresarial e da sociedade civil. É um rol bastante extenso, né, de representantes. Quem tiver curiosidade, vai lá no site do CONAMA e dá uma olhadinha em hoje quem são as entidades que fazem parte do Conselho. Tá? O fato é que nós temos representantes dos poderes públicos, do setor empresarial e da sociedade civil organizada. Em termos gerais, né, o CONAMA ele tem algumas funções, né? Dentre as principais atribuições dele está justamente a de estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental. Tá? O CONAMA especialmente normatiza, por exemplo, o procedimento de licenciamento ambiental. Então, licenciamento ambiental, os procedimentos variam muito de acordo com a atividade a ser licenciada. Então, o que o CONAMA faz? Adequa a legislação federal ao que é específico para aquela atividade, criando resoluções, portarias, instruções normativas. É um exemplo. O CONAMA pode exigir a elaboração de estudos prévios de impacto ambiental, e o próprio Conselho define quais são os critérios, os pressupostos, as condições para a elaboração desses estudos. Então, ele tem uma função normativa também. Através das suas resoluções, das suas portarias, o CONAMA estabelece os padrões, as normas de uso dos recursos ambientais, estabelece procedimentos de licenciamento, de fiscalização ambiental. Além disso, ele funciona como órgão consultivo. Então, tudo que diz respeito à política ambiental, então, se o governo federal elabora um projeto, né, um programa, e isso tem impacto ambiental, passa necessariamente pelo CONAMA. O CONAMA tem que ser ouvido. O Congresso Nacional vai legislar sobre matéria ambiental. O CONAMA é ouvido. Veja que é um espaço de participação, de maior participação pública. Nós teremos representantes dos vários segmentos da administração pública, mas também representantes do setor empresarial, que usa os recursos ambientais, e da sociedade civil. A ideia é que essas decisões, essas análises, as avaliações, sejam feitas de forma mais democrática, mais participativa. Então, o Conselho tem uma função muito importante. Então, tanto normatiza, quanto funciona como órgão de consulta, né, ele se manifesta opinião sobre vários temas e toma decisões também em vários aspectos da gestão ambiental. Eu trouxe aqui, né, estabelecido na lei, das competências do CONAMA. Para a gente não ficar lendo, né, todas essas atribuições, não adianta de muita coisa, apenas ler aqui nesse momento, é preciso que vocês analisem depois com mais calma. Mas, em termos gerais, as principais atribuições gravitam em torno disso, né? Criar normas de licenciamento ambiental, estabelecer padrões de qualidade ambiental, propor normas de uso dos recursos ambientais, isso tudo no plano federal, estabelecer critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade ambiental, estabelecer critérios técnicos, né, para definir áreas críticas, vulneráveis, enfim. Incentivar a criação e a estruturação, o fortalecimento institucional dos conselhos estaduais. Avalia a execução da política pública. Oi, Janine, que última parte? Eu estava falando sobre as atribuições do CONAMA. Estou dizendo que, em síntese, o CONAMA ele tem a atribuição de estabelecer normas sobre licenciamento ambiental,
sobre padrão de qualidade ambiental, sobre o uso dos recursos ambientais. Ele tem uma capacidade propositiva também. Ele acompanha toda a execução da política ambiental, entende? Avalia, fiscaliza, controla, propõe. Essa é a função. Ele possui uma função importantíssima. Emite pareceres técnicos sobre projetos. Tá certo? Eu não vou ler esse rol porque ele é muito extenso, não adianta muita coisa, mas a síntese é essa que eu estou apresentando a vocês. Tá bem? Vocês podem dar uma olhadinha nesse rol também na Lei 6.938 e no regulamento do próprio CONAMA. Mas, em termos gerais, né, o CONAMA normatiza o licenciamento ambiental. Júlio pergunta, o CONAMA estabelece normas sobre licenciamento ambiental, padrões de qualidade ambiental, normas de uso dos recursos ambientais. Vamos ler, então. Janine perguntou, Júlio perguntou, vamos ler a lista, então. A relação está aqui, ó, no slide. Vamos lá? A relação é essa, é da competência do CONAMA. Primeiro, estabelecer, mediante proposta do IBAMA e dos demais órgãos integrantes do CISNAMA e conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e municípios, supervisionando pelo referido Instituto. Compete ainda determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de estudos prévios de impacto ambiental, seus respectivos relatórios, no caso das obras ou atividades de significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio nacional. Compete ainda determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. O CONAMA pode ainda estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores, aeronaves, embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação. Acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais. Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional dos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e gestão de recursos ambientais, bem como dos comitês de bacia hidrográfica. Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do país. Recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do relatório de qualidade ambiental. Estabelecer sistema de divulgação dos seus trabalhos. Promover a integração dos órgãos colegiados do meio ambiente. Elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agência Nacional de Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e entidades do CISNAMA. Deliberar sobre a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. E, por último, o CONAMA também elabora o seu próprio regimento interno. Tá bom? São essas as atribuições definidas por lei ao Conselho Nacional de Meio Ambiente. Vamos passar? Em relação ao Ministério do Meio Ambiente. O Ministério foi criado em 1992 e ele tem como missão formular e implementar políticas públicas ambientais em nível nacional,
de forma articulada e pactuada com atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável, né? Por força do Decreto 9.672, de 2019, que atualizou a estrutura organizacional do Ministério, ele estabelece que o Ministério tem como área de competência os seguintes assuntos. O que é que está na pasta do Ministério do Meio Ambiente? É uma pasta bastante extensa. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA, a Política de Preservação, Conservação e Utilização Sustentável de Ecossistemas, Biodiversidade e Florestas. Então, tudo que diz respeito à preservação, conservação e utilização sustentável está dentro do Ministério do Meio Ambiente. As estratégias, os mecanismos e os instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Mais as políticas de integração do meio ambiente e produção. E ainda, políticas e programas ambientais para a Amazônia e as estratégias e os instrumentos internacionais de promoção das políticas ambientais. Tudo isso fica dentro da pasta do Ministério do Meio Ambiente. É um superministério, né? Porque ele tangencia a atuação de todos os outros, porque a atuação de todos os outros ministérios demanda a utilização de recursos ambientais. A execução de todos os outros projetos, programas, enfim, acabam, né, implicando nas questões ambientais. Por isso que a pasta do meio ambiente ela é transversal. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, mas ele tangencia a atuação de todos os outros ministérios. Cumpre um papel importantíssimo. Tranquilo? Entendido o que é que o Ministério do Meio Ambiente faz? Então, ele é... né, nós temos a presidência com o Conselho de Governo, o CONAMA, que normatiza, consulta e delibera, e o Ministério do Meio Ambiente, que vai dar execuibilidade à política nacional de meio ambiente. Dentro do Ministério, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, nós temos dois órgãos executores. Um deles é o IBAMA e o outro é o ICMBio. Então, vamos primeiro analisar o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Quais são as atribuições do IBAMA? Por força do artigo 5º da Lei 11.516, de 2007, o IBAMA tem como atribuição, primeiro, exercer o poder de polícia ambiental. Tudo aquilo que a gente discutiu sobre a polícia ambiental, certo? Fiscalização, controle, monitoramento, punição, processos administrativos, em nível federal, é o IBAMA que faz. O IBAMA também executa a Política Nacional de Meio Ambiente, então, referente às atribuições federais, relativas. Licenciamento ambiental, em nível federal, é o IBAMA. Controle da qualidade ambiental, em nível federal, é o IBAMA. Autorização para o uso dos recursos naturais e a fiscalização desses recursos. Fiscalização, monitoramento e controle é o IBAMA. Observada aí as diretrizes do Ministério. E é o IBAMA também que executa ações supletivas da competência da União na conformidade com a legislação ambiental vigente. Outras atribuições, né? O IBAMA pode propor e editar normas de padrões de qualidade ambiental, né? Propõe ao CONAMA, propõe ao Ministério do Meio Ambiente. Pode promover o zoneamento e a avaliação de impactos ambientais. O IBAMA realiza o licenciamento ambiental naquilo que é atribuição da União. O IBAMA pode implementar o cadastro técnico federal das instituições potencialmente poluidoras, das instituições ambientalistas, é o IBAMA que faz a administração desse cadastro. O IBAMA realiza a fiscalização ambiental e aplicação de penalidades administrativas. O IBAMA promove geração e disseminação de informações relativas ao meio ambiente. Faz monitoramento ambiental, principalmente no que diz respeito à prevenção e controle de desmatamento, queimadas e incêndios florestais. É o IBAMA que realiza o apoio a emergências ambientais, como os grandes desastres, os acidentes ambientais. O IBAMA é que corre primeiro sempre. A execução de programas de educação ambiental, a elaboração de sistemas de informação e o estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros, florestais, dentre outros. Então, o IBAMA é um super órgão que é ele que dá viabilidade, concretude, né, às diretrizes que são estabelecidas pela Constituição, pela lei e pelo Ministério do Meio Ambiente. É ele que faz acontecer no plano federal a política ambiental.
Aqui eu trouxe ele junto com o ICMBio, claro. Né? Aqui eu trouxe o mapa estratégico do IBAMA, né, de 2016 a 2019, eu achei bem interessante esse cronograma, está lá no site do próprio IBAMA, certamente não foi atualizado ainda. Aqui nós temos a missão, né? Qual é a missão do IBAMA? É proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, executando as ações de competência federal. A visão é ser referência ambiental na promoção do desenvolvimento do país. Dentro dessa missão e da sua visão, o IBAMA quer ter como impacto qualidade ambiental garantida, o meio ambiente protegido e o uso sustentável dos recursos naturais. Como resultados, o IBAMA espera promover o licenciamento como mecanismo de desenvolvimento sustentável do país, ampliar a efetividade do controle ambiental, promover e aprimorar a regulação da área ambiental e promover dados e informações ambientais. A seguir, né, nós vamos ter aí as linhas de ação do IBAMA, do que eles buscam, né? É sempre nesse sentido, desenvolver, fortalecer o próprio instituto. Gente. Bom, além do IBAMA, em nível federal, temos também o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Ele foi criado durante o governo Lula. E o propósito era o seguinte: primeiro só existia o IBAMA, que era o superórgão ambiental. E o IBAMA ficava responsável por tudo. Só que dentro da pasta do IBAMA, uma das grandes dificuldades era a gestão das unidades de conservação. São muitas as unidades de conservação em todo o território nacional. Nós vamos estudá-la, acredito que a partir da próxima aula. E a gestão de unidade de conservação é algo muito difícil. Não é tarefa muito fácil. E durante muito tempo no Brasil ela foi negligenciada. As unidades de conservação eram criadas, e até hoje, né, elas são criadas, mas a gestão é pouco eficiente. Né? Muitas delas não têm plano de manejo, enfim. Né? A administração pública, infelizmente, falha muito no que diz respeito à gestão de unidade de conservação. Exemplos de unidade de conservação, já que a gente não estudou ainda. Um Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma unidade de conservação. Reservas biológicas, reservas extrativistas, unidades de conservação. Elas precisam ser administradas. Tanto pode ser administrada em parceria com a iniciativa privada, mas, via de regra, fica a cargo da própria administração pública. Se for a União que administrar a unidade de conservação. Um bom exemplo é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. É um parque nacional, é uma unidade de conservação. E é um parque imenso, extremamente complexo, e aqui tudo precisa ser muito bem administrado. Quando ficava dentro do IBAMA, o IBAMA já tem tanta coisa para fazer, né? Já são tantas as administrações, já são tantas as atribuições, que a gestão das unidades de conservação ficava tanto quanto negligenciadas. Então, durante o governo Lula, foi criado o Instituto Chico Mendes com o objetivo de se dedicar exclusivamente à gestão das unidades de conservação. Então, veja só, quais são as competências? Olha lá. Entre as principais competências do ICMBio estão apresentar e editar normas e padrões de gestão de unidade de conservação federais, propor a criação, regularização fundiária e gestão das unidades de conservação federais e apoiar a implementação do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O Instituto deve ainda contribuir para a recuperação de áreas degradadas em unidade de conservação. Ele fiscaliza e aplica penalidades administrativas, ambientais ou compensatórias aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Então, em linhas gerais, é gestão mesmo das unidades de conservação. Conservando, recuperando áreas degradadas, fiscalizando, punindo. É isso que o ICMBio faz. Lembra sempre, ó, ICMBio, unidade de conservação, todo o resto, IBAMA. Tá? Dúvidas? Comentários? Não, Rafa, também? Isso no plano federal, tá? No plano estadual, eu trouxe aqui um organograma, né, que
esse organograma, ele apresenta a estrutura do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais. Essa nomenclatura estabelecida pela Lei 10.431. A lógica é muito parecida com a estrutura federal, né? Meio que se repete no estado da Bahia. Então, nós temos o governador, e o governador estabelece diretrizes, né, sobre a política estadual. A política estadual é regida pela Lei 10.431, de 2006. Aqui na Bahia, nós temos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA. Nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que a gente chama de CEPRAM, e temos também o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, porque a gestão dos recursos hídricos é feita de forma autônoma, porém em parceria com a gestão dos demais recursos ambientais. Aqui, em seguida, o organograma em azul aí é a estrutura interna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Vocês estão vendo aqui uma caixinha logo abaixo, uma caixinha verde, que é o INEMA. Então, o INEMA é o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é o órgão executor. Comparando com a estrutura federal, mais ou menos assim, ó. No nível federal, a gente tem o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. No estado, a gente tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente. No nível federal, a gente tem o Ministério de Meio Ambiente. No estado, a gente tem Secretaria Estadual de Meio Ambiente. As atribuições são as mesmas. No plano federal, a gente tem o IBAMA e o ICMBio. No plano estadual, nós temos o INEMA, que é o Instituto Estadual que executa a política estadual de meio ambiente. Tá bom? Abaixo dessa estrutura estadual, nós teremos, então, as estruturas locais, né? Os municípios criam, normalmente, secretarias municipais de meio ambiente, que ficam responsáveis pela gestão dos recursos ambientais no território municipal. Tá bom? O que acontece aqui na Bahia? A maior parte dos municípios que eu conheço não possui uma política municipal de meio ambiente muito bem estruturada, não. Né? A política municipal de meio ambiente foi sempre muito negligenciada. Alegava-se falta de recursos, falta de estrutura, né? Falta de recurso financeiro, falta de estrutura administrativa, falta qualificação técnica necessária para realizar a gestão ambiental, enfim. Falta interesse, falta consciência ambiental, isso durante muito tempo. Hoje eu tenho sentido que a coisa está mudando um pouco de figura. Tá? Muitos municípios estão na corrida para estruturar suas políticas municipais de meio ambiente. Eu queria que vocês prestassem atenção, inclusive porque penso eu que o direito ambiental é um filão do mercado jurídico, né? É uma porta que se abre também para vocês. Muito em breve vocês estarão com os diplomas embaixo do braço e precisarão procurar emprego, trabalho, emprego. E, quem sabe, né, aqueles que se afeiçoam ao direito ambiental têm interesse em atuar na área. Há uma demanda muito grande por parte dos municípios para a estruturação dos sistemas municipais de meio ambiente. Então, eu faço também esse trabalho, já fui contratado por alguns municípios, tenho experiência na atuação dessa estruturação local, né, da política local de meio ambiente. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência, porque pode ser que vocês sejam demandados também futuramente nessa área, ou quem sabe queiram também se especializar e atuar aí. Né? Como é que a gente, como advogado, pode atuar nesse setor? Como eu disse a vocês, os municípios têm demandado muito nesse sentido. Seja, primeiro porque muitos gestores municipais hoje respondem a diversas ações de serviços públicos, ações de improbidade administrativa, por conta da questão ambiental. Né? Muitas vezes por conta das questões relativas aos resíduos sólidos, às políticas nacionais de resíduos sólidos, outras vezes por conta de obras públicas. Muita degradação ambiental é cometida pelo próprio poder público, e o poder público municipal também degrada, e os gestores municipais, muitas vezes, os municípios, os gestores municipais, muitas vezes são punidos, respondem a processos por conta disso. Então, eles têm uma demanda muito grande em profissionais especializados nessa área,
seja para orientá-los, né, no caminho de como as coisas devem ser, seja para defendê-los desses processos. Enfim, há uma demanda grande, né? E também há uma demanda no que diz respeito à implantação das políticas municipais. Então, normalmente, quando me contratam, o que que eu faço? O que que me demandam? Primeiro, me demandam a organização legislativa, né? É preciso estruturar o marco regulatório da política municipal de meio ambiente. Então, começa por aí, né? Normalmente eu elaboro o projeto de lei municipal que institui a política municipal de meio ambiente. Se já existir, eu vou adequá-lo, atualizá-lo, modernizá-lo. Muitas vezes não existe. Não existindo, eu elaboro o projeto de lei para ser encaminhado à Câmara para instituir a política municipal. Então, nesse projeto de lei deve conter os objetivos, metas, estratégias, instrumentos, adequando a legislação federal e estadual ao que é específico do município. Além de criar a política municipal, eu normalmente ajudo a criar o conselho, instituir e colocar para funcionar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E aí, normalmente, eu elaboro, junto com os conselheiros, o regimento interno do Conselho Municipal. É preciso criar também uma lei específica para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e estruturar o Fundo Municipal e orientar o Conselho sobre como se dá a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Alguns municípios me contratam também para estruturar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quando não existe a secretaria, ela precisa ser criada. Às vezes a secretaria está misturada com outras. Muitos municípios fazem assim: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Esporte e Meio Ambiente. Né? E aí acaba que não tem uma gestão exclusiva, autônoma. Então, é necessário criar a secretaria, criar os cargos públicos, definir as atribuições da secretaria, definição dos cargos, tudo isso é feito por lei. Muitas vezes eu sou contratado também para qualificar o pessoal, para botar a secretaria para funcionar, ensinar as pessoas, né? Estruturar os procedimentos internos, habilitar os servidores, né, na condução do processo de licenciamento ambiental, de fiscalização ambiental, dos processos disciplinares, enfim. E aí eu vou, estruturo e deixo a coisa funcionando. Em linhas gerais, é isso. Né? E assim, o que eu quero que vocês se atentem? Muitos municípios estão na corrida pela estruturação dessas políticas, porque muitos gestores já se deram conta. A minha avaliação que eu faço, né, não é por um interesse ambientalista, não é por uma consciência ambiental, né, pelo respeito ao meio ambiente. Muitos gestores se deram conta de que a gestão ambiental ela pode ser muito lucrativa, porque se ofere muitas receitas para o município, com a prestação de serviços ambientais, com a fiscalização ambiental, principalmente com as multas aplicadas aos particulares, o município passa a angariar muitas receitas. Isso interessa aos gestores. E interessa aos gestores também o poder de licenciar, o poder de autorizar a implantação de empreendimentos no município. Então, para isso, eles precisam ter secretarias bem estruturadas. Aqui na Bahia, por força da lei estadual, as secretarias municipais elas são classificadas em 3 níveis. Né? O nível 1 tem pouca atribuição, tem pouca capacidade para licenciar. O nível 3 tem uma capacidade maior de licenciar empreendimentos mais complexos, de maior porte e de maior impacto ambiental, que normalmente são os empreendimentos que envolvem, né, mais recursos. Então, quando o município tem a estrutura para licenciar, cabe, né, ao gestor municipal assinar a licença. Quando o município não tem estrutura, esse licenciamento tramita dentro do INEMA, que é o órgão estadual. Então, os municípios estão em busca de criar essa estrutura porque os prefeitos eles têm interesse em ter para si esse poder de conceder a licença. E vocês imaginam o que eles fazem com isso, né? Mas vejo que hoje na Bahia é uma verdadeira corrida
pelo poder de licenciar. E um grande interesse também nas receitas que advêm da gestão ambiental. Então, é um grande filão do mercado para nós, para vocês especialmente que estão ingressando no mercado agora, né, em busca de trabalho, em busca de encontrar um lugar ao sol, é uma possibilidade também. Quem gosta de direito administrativo, quem gosta de gestão pública, tem que gostar também de direito ambiental, porque necessariamente vai rebater aí. Dúvidas, pô? Comentários, complementações? Não? Tá tranquilo? Valeu, cara. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Os slides já estão disponíveis no portal, tá certo? Dei uma lida também nos nossos livros para aprofundamento. Tá ok? Eu vou encerrar a gravação agora para que a gente possa fazer a chamada. Valeu, vou encerrar por aqui. Vou encerrar só a gravação, tá? Não saiam ainda.